Olá, vamos dar sequência na nossa leitura. Estamos em Jerusalém e o autor está nos contando, né? Um pouco da sua viagem, um pouco da história de Jesus. Vamos seguir então. Qumran fica no deserto, a aproximadamente 22 quilômetros a leste de Jerusalém. Hoje existe uma rodovia que cruza o deserto, deixando o Mar Morto de um lado e o sítio arqueológico da comunidade Qumran do outro, numa parte mais alta da região. Para chegar a esse lugar, onde residia a comunidade, é necessário percorrer um trecho ascendente e íngreme até uma espécie de ribanceira árida. Lembro-me de ver as ruínas da comunidade e piscinas escavadas no solo arenoso com escadarias para rituais de purificação. Conforme caminhava em direção ao ermo do deserto, vi camelos selvagens e o deserto aberto e silencioso. Não se sabe se Jesus esteve mesmo com os essênios. Nota de rodapé. Existem atualmente milhares de livros sobre Jesus, mas procurei centrar minhas pesquisas apenas nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, voltando ao texto, os textos encontrados em Qumran revelam a expectativa da vinda do Messias. O local exato para onde Jesus rumou no deserto é um completo mistério e talvez não seja tão importante quando comparado ao que aconteceu lá. Após a experiência no deserto, Jesus foi para Nazaré e é muito provável que tenha chocado seus familiares com a transformação pela qual tinha passado no ermo. Mas o amor entre ele e a sua mãe é algo extraordinariamente belo e transcenderia toda a dor e o medo do que estava por acontecer, pois ele anunciaria verdades muito profundas da existência, e elas eram bem diferentes daquelas com que as pessoas estavam acostumadas. As passagens dos evangelhos têm uma força simbólica muito grande. Num primeiro momento, a interpretação é grosseira e muitas vezes ininteligível. Mas, à medida em que nos aprofundamos, ela ganha em sutileza e beleza. É como se abríssemos um baú muito profundo dentro de nós mesmos. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de casamento em Canaã. Não visitei Canaã. Vilarejo que fica a cerca de 400 quilômetros de Nazaré, onde ele transformou a matéria pela primeira vez. Muitas interpretações já foram propostas para o entendimento da transformação da água em vinho. Até esse momento, a melhor compreensão a que eu cheguei foi a da alegria, porque naquele tempo o término do vinho sinalizava o fim da celebração e também a união do sagrado masculino com o sagrado feminino, simbolizado pelas bodas dos noivos. Uma união amorosa pura e com alegria real. De Caná, Jesus seguiu para o Mar da Galileia. Foi ao redor do Mar da Galileia
que Jesus começou a convidar homens para que o seguissem. Ele viu pescadores que lançavam as redes ao mar e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Assim, Jesus começou a convidar seus apóstolos para que o seguissem e fossem testemunhas de tudo o que estava para acontecer daquele momento em diante. O Mar da Galileia é também um local turístico hoje. Os principais pontos ligados a Jesus podem ser percorridos a pé. Existe uma trilha, desde Nazaré até o Mar da Galileia. Pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou de carro. No meu caso, não dispunha de muito tempo, e como a viagem de ônibus de Jerusalém até a Galileia consumiu parte do dia, sobrou tempo apenas para a visitação no período da tarde. E por isso, um motorista de táxi literalmente caiu do céu para servir de guia naquele momento. Costeando o Mar da Galileia, que fica à direita, rumamos até o vilarejo de Cafarnaum, no extremo norte, percorrendo os principais lugares descritos nos evangelhos. Jesus parece ter passado muito tempo em Cafarnaum. Ensinou muitas vezes na sinagoga daquela vila de pescadores, e as pessoas ficavam admiradas porque reconheciam o verdadeiro poder em suas palavras. Entre as verdades existenciais proferidas e as curas realizadas, a sinagoga é muito lembrada por ter sido ali que Jesus disse quem era. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 32 a 35. Cafarnaum era uma espécie de quartel-general do amor para Jesus e para seus discípulos durante toda a sua missão na Galileia. À beira do Mar da Galileia e a poucos minutos a pé de distância da sinagoga, está localizada a casa de Pedro. Ela fica bem em frente ao mar. Ali perto coloquei meus pés descalços dentro d'água e foi o lugar onde senti uma forte vontade de agradecer a Deus pelo que estava vivendo e presenciando. Na casa de Pedro, atualmente existe uma igreja bonita com muitos vidros suspensa sobre as ruínas. Na casa de Pedro, Jesus curou sua sogra, que estava enferma. Também curou diversas pessoas com enfermidades do corpo e da alma, que chegavam de todas as partes daquela região. E toda a cidade, maravilhada, se juntava à porta. Em Cafarnaum e por toda a Galileia, Jesus não media esforços para pregar a boa nova. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Ensinava constantemente que o reino de Deus está dentro do ser humano e curava todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria.
Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Pessoalmente, considero as curas de Jesus não apenas um ato de profunda compaixão com os enfermos, mas também uma expressão metafórica muito forte e, por isso, capaz de ecoar até hoje pelos 4 cantos do mundo, tendo atravessado milênios. Por exemplo, Jesus curava os cegos, para que a humanidade pudesse enxergar não só com os olhos físicos. Curava os surdos, para que a humanidade pudesse ouvir e perceber a mensagem que ele trazia. Curava os paralíticos, para que a humanidade saísse da inércia e desse um passo que faria toda a diferença. E assim por diante. A poucos minutos de carro de Cafarnaum, o táxi subiu um morro verdejante, com muitas plantações na encosta. Diferentemente das terras áridas do sul, a região da Galileia tem muita vegetação. O motorista parou e caminhamos até um local que oferecia uma vista incrível para o mar da Galileia. Deixa eu ver aqui se eu vejo qual é a foto 11. Vou mostrar para vocês aqui. Foto 11 aqui. Olha a vista. Que maravilha, né, gente? Vista maravilhosa mesmo. Voltando aqui, foi ali que Jesus proferiu um de seus mais lindos ensinamentos, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha traz de maneira oculta ensinamentos do mundo espiritual. Num primeiro momento, o entendimento parece obscuro e difícil. Com o aprofundamento, começa-se a perceber uma sutileza. E, por fim, tesouros espirituais vão sendo revelados. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Os ensinava dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, de 1 a 8. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Precisa respirar, né? Para poder continuar. Vamos lá. Mahatma Gandhi, que não era cristão, afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Sem dúvida, o brilho do Sermão da Montanha
é muito mais valioso do que qualquer quantidade de ouro e prata. Gandhi seguia seu caminho espiritual hindu de não violência e verdade, mas sua contemplação de outra metafísica espiritual é, sem dúvida, um exemplo para a humanidade de que o amor espiritual não tem fronteira. Perdão. O táxi desceu o morro e se aproximou novamente do mar da Galileia. Dirigindo-se para um local onde Jesus contou uma linda parábola para explicar como é bom o lugar que ele conhecia e que dizia ser acessível dentro de todo o coração humano. Os evangelhos narram que certo dia Jesus se sentou próximo ao mar da Galileia. Uma grande multidão se aproximou, de sorte que ele se assentou num barco. Provavelmente o barco estava sobre a areia, enquanto as pessoas o escutavam da praia ao redor do barco. E começou a ensinar em parábolas. Ele contou várias parábolas maravilhosas nesse dia, mas selecionei apenas uma, a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando-o, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Noutra ocasião, ainda na costa do mar da Galileia, mas do outro lado, lembrando que o mar da Galileia é um grande lago, os discípulos estavam preocupados porque a multidão estava com fome. Aquele lugar era afastado das aldeias e já era tarde, quase noite. Jesus disse, dai-lhes vós de comer. E os discípulos responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, à multidão. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E todos comeram e ficaram fartos. E, despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Jesus amava a natureza. Em diversos momentos, Jesus se retirava para lugares próximos à natureza para orar e estabelecer a conexão com o Pai, que era como ele chamava Deus. O mar da Galileia e os montes verdejantes que circundavam o grande lago certamente eram lugares amados por ele. Era como se em meio à natureza e em oração, suas energias fossem recarregadas, para em seguida voltar a ajudar as pessoas e a ensinar. Naquela mesma noite, já era bastante tarde, quando os discípulos começaram a atravessar de barco o grande lago até a margem oposta, em direção a Genezaré. Uma tempestade os atingiu,
no meio da travessia. O barco começou a ser açoitado pelas ondas formadas pela forte ventania. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E quando subiu para o barco, acalmou o vento e a tempestade. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Aqui na outra página nós temos um outro mapa que o autor do livro desenhou, mostrando a multiplicação dos pães e dos peixes. A seta indica a travessia do barco, onde houve a tempestade e onde Jesus andou sobre as águas. Então, eu vou mostrar para vocês o mapa. Se não der para vocês verem com clareza, façam como do outro, né? Tirem um print, aí depois vocês vão ter como ver direitinho, ampliar e tudo mais, né? Então, foi nessa direção aqui, né? Que foi feita a travessia. É um lago, né? O formato do lago, do mar, chamado Mar da Galileia, mas que na realidade é um lago. Bom, como curiosidade, visitei em Genezaré, chamada hoje de Zinosar, a exposição de um barco encontrado por dois irmãos de uma família de pescadores em 1986. Apesar de não haver absolutamente nenhuma evidência relacionando o barco a Jesus e aos seus discípulos, o barco foi apelidado de Jesus Boat, porque estudos científicos mostraram que ele tem cerca de 2.000 anos e é provavelmente da época de Jesus. Os irmãos relataram que encontraram o barco após terem visto um arco-íris duplo sobre o Mar da Galileia. Eu estou vendo aqui está. Vou parar por aqui, tá? Porque temos ainda 3 páginas. O vídeo vai ficar longo, né? Então vamos ficar por aqui, tá bom? Voltamos então na próxima segunda-feira para a gente continuar com a nossa leitura, tá bom? Aí a gente termina esse capítulo de Jerusalém e depois nós vamos, sabe para onde? Para a África. É uma parte muito específica da África, né? Tá bom? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Desejo para vocês um abençoado final de semana, maravilhoso. Hoje nós estamos no dia 29 de abril. Esse vídeo está indo ao ar nesse dia, 29 de abril de 2023. Para quem assistir isso daqui um tempo, né? Então, nós temos aí um feriado também, né? Na segunda-feira, que é o 1º de maio. Então, desejo aí um feriado prolongado maravilhoso para todos, tá bem? Muito obrigada por estarem aqui comigo durante mais essa série de vídeos. Deixo meu abraço e meu agradecimento por tudo que vocês fazem para ajudar o meu canal a crescer. Meu canal não, o nosso canal. Tá bem? Muito obrigada e até lá.